ao último domingo do nosso tempo comum. Domingo de número 34 já é a festa de Cristo Rei. Então, ao longo de um bom período que nós chamamos de tempo comum, a palavra de Deus foi nos apontando para exatamente chegarmos a essa festa de Cristo Rei. Para exatamente chegarmos hoje e poder fazer uma avaliação da nossa vida, poder reassumir alguns compromissos com Cristo e, sobretudo, poder contemplar o amor e a misericórdia desse homem que foi pregado na cruz. Portanto, a liturgia desse último domingo do tempo comum vem nos convidar a olhar para a nossa meta que é a vida plena, a nossa meta que é a vida definitiva. E ao mesmo tempo, a palavra de Deus vem nos alimentar, vem alimentar a nossa esperança, para que tenhamos coragem de enfrentar os desafios do mundo e lutar pelo reino de Deus. A primeira leitura que nós ouvimos hoje, profeta Malaquias. O profeta Malaquias, ele é o último profeta do Antigo Testamento, ou melhor, o último livro do Antigo Testamento. E o profeta Malaquias, a tradução quer dizer meu mensageiro. Ele escreve para um povo que estava um pouco desanimado. Quando o profeta Malaquias escreve, principalmente esse texto que nós lemos hoje, o povo estava um pouco desanimado. Aliás, aquelas promessas que eles fizeram e que Deus fez com eles, não estavam sendo concretizadas, não tinham sido cumpridas. Alguns caíram numa apatia muito grande, numa falta de entusiasmo, numa falta de motivação em relação à religião. Portanto, participavam do culto de qualquer jeito, duvidavam do amor de Deus, duvidavam da justiça de Deus, duvidavam que Deus pudesse ter algum interesse pelo seu povo. E isso, quando refletiu no culto, fez com que o culto se transformasse em algo desleixado. Participavam das reuniões de qualquer jeito, não estavam muito interessados em, de novo, reatar essa amizade com Deus. Mas isso também se refletia na vida ética das pessoas. As justiças iam se multiplicando, as falhas iam se multiplicando. Então, diante dessa confusão, ano 450 a.C., Deus faz surgir o profeta que lemos hoje, e ele escreve exatamente para esse povo que estava vivendo essa apatia, que estava vivendo essa falta de entusiasmo. E ele é muito duro em dizer: olha, gente, se não houver uma mudança de vida, nós vamos conhecer os caminhos de morte. Se não houver uma mudança de mentalidade, nós vamos conhecer a infelicidade. Mas se nós nos voltarmos para Deus, aí sim vamos experimentar a alegria, vamos experimentar a vida. Alegria e vida é o que Deus tem para oferecer para aqueles que o seguem, para aqueles que trilham os seus caminhos. E o texto que nós lemos hoje, um pequeno trecho, fala sobre o dia do julgamento, o dia em que Deus vai intervir na história do homem, o dia em que Deus vai destruir o mal, o dia em que Deus vai destruir a injustiça, a opressão. Embora seja um texto muito pequeno, muito curto, mas já nos dá uma visão do resto do texto. O dia em que Deus vai destruir o pecado. Eu até dizia na primeira vez, nós podemos até completar algumas coisas aqui. O dia em que Deus vai destruir a fofoca, o dia em que Deus vai destruir as brigas soltas,
o dia em que Deus vai destruir os comentários maldosos. E diz o texto, a nossa primeira leitura, que Ele vai destruir não superficialmente, Ele vai queimar até a raiz. Não é isso que está lá? Nós podemos ler de novo, a partir do versículo 19. Eis que virá o dia abrasador, como fornalha, em que todos os soberbos e ímpios serão como palha, e esse dia vindouro haverá de queimá-los, diz o Senhor dos Exércitos, tal que não lhes deixará raiz nem ramo. Para dizer uma coisa, gente, que o mal ele precisa ser cortado e arrancado pela raiz. Nós não podemos colocar panos quentes em cima de situações de mal. Nós precisamos arrancar pela raiz, porque senão ele brota de novo e brota com mais força ainda. Uma fofoca, nós não podemos, eu perdoo, está tudo bem. Não, vamos apurar os fatos, vamos até a raiz do problema. E aí a gente arranca, porque senão ela brota de novo e brota mais forte ainda. O mal não pode vencer o nosso meio. Comunidade cristã em que o mal prevalece não pode ser chamada de comunidade cristã. Pode ser chamada de reunião de amigos ou de reunião de colegas, mas não pode ser uma comunidade cristã. Comunidade cristã precisa deixar exalar o perfume do bem, precisa deixar fazer sentir o perfume da justiça, o perfume da solidariedade, não o mau cheiro do mal. Por isso nós precisamos fazer como o profeta Malaquias anuncia nessa primeira leitura: queimar o mal, arrancar pela raiz, para que ele não possa mais dar a última palavra nos nossos relacionamentos. E depois ele continua dizendo que para aqueles que caminham na aliança com Deus, para aqueles que praticam a justiça, para aqueles que têm uma vida reta, para esses nascerá o sol da justiça, trazendo a salvação nas suas asas. Olha que coisa linda, gente. O sol da justiça trazendo a salvação nas suas asas. Ano 450 a.C. E esse texto já nos aponta para Jesus Cristo, que é o sol da justiça, que é o sol que brilha nesse mundo. É Ele que traz a salvação nas suas asas, é Ele que nos oferece a salvação a todo instante. Depois da segunda leitura, carta de São Paulo aos Tessalonicenses, Paulo continua falando aquela comunidade de Tessalônica que nós começamos a ler há 2 domingos atrás. Uma comunidade que Paulo precisou abandonar porque Paulo estava sendo perseguido nessa comunidade. Paulo muda-se para Atenas, e de Atenas Paulo chama um dos seus melhores amigos, chamado Tito, e pede que Tito vá até Tessalônica para saber como é que andam as coisas, porque Paulo tinha no seu coração uma grande preocupação. Ele achava que a comunidade não estava totalmente catequizada, que precisava mais algumas coisas. E ao trazer notícias animadoras, Paulo se enche de alegria. Mesmo sendo uma comunidade que estava sendo hostilizada pelos judeus, a comunidade cresceu de uma forma fervorosa. A comunidade estava animada, estava entusiasmada, mas havia algumas dúvidas dentro da comunidade que Paulo precisava ajudar a esclarecer. E a principal dúvida era com relação à segunda vinda de Jesus. É que tinha um grupinho dentro da comunidade que achava que Jesus iria voltar muito rápido, que a segunda vinda de Jesus estava muito próxima, e começaram a deixar de fazer as coisas básicas dentro da comunidade. Viviam nas nuvens, viviam de braços cruzados, esperando a segunda vinda de Jesus. Já não amavam mais,
já não partilhavam mais os seus bens, já não praticavam mais a justiça. Para que eu vou fazer isso se Jesus está voltando? Viviam uma comunidade de alienados. Agora não faz mais sentido a gente viver o amor. Jesus está voltando mesmo, depois a gente acerta tudo com Ele. Estavam totalmente embriagados pela cultura grega. Lembra que há 2 domingos atrás eu dizia da cultura grega que estava dominando as comunidades? Aquele período da história que nós chamamos de helenismo. Então estavam totalmente embriagados pela cultura grega. A cultura grega afirmava que o homem deve viver voltado somente para o mundo das ideias, somente para o ideal, somente para o espiritual, fugindo de tudo aquilo que é terreno, fugindo de tudo aquilo que é material, portanto viver no mundo das ideias. E Paulo rejeita essa concepção. Ele diz que nós não podemos ocupar a nossa vida com coisas fúteis, nós não podemos ocupar a nossa vida com coisas inúteis. A comunidade não pode ser uma comunidade de parasita, porque isso compromete a harmonia, isso compromete a harmonia que pode existir dentro da comunidade. É por isso que ele é duro nessa segunda leitura, dizendo o seguinte: você não quer trabalhar? Então não coma também. Quero ver quanto tempo você aguenta. E ele dizia: estão dizendo por aí que tem muita gente preocupada em não fazer nada. A impressão que tem é que ele estava furioso com a comunidade do que se tratava a respeito da segunda vinda. Não quer trabalhar? Não precisa trabalhar, então não coma também. Essa comunidade, depois um pouquinho mais adiante, nós vamos ver a conclusão de toda essa história. Não vou dizer agora, porque senão eu adianto a homilia do domingo que vem. Mas é assim, gente. A nossa vida não pode ser uma vida de alienados. É muito bom estar aqui, é muito bom presenciar esses momentos em que nós cantamos, batemos palma. Aqui dentro dessas 4 paredes nós podemos viver a realidade do céu. Mas a nossa missão, nós não fomos chamados para testemunhar Jesus aqui dentro. Nós somos chamados para testemunhar Jesus nas adversidades do mundo. Depois que a gente passa da porta para fora, é que nós vamos mostrar se nós somos de fato cristãos autênticos, cristãos verdadeiros, ou se somos um bando de fingidos que participa da Eucaristia, canta, bate palma e depois continua fazendo as mesmas coisas, continua tratando os outros do mesmo jeito, continua sem paciência, continua sem caráter, continua muitas vezes não praticando a justiça. E por fim nós temos o Evangelho de hoje, o Evangelho de São Lucas, que conta uma situação, que nos coloca diante de uma situação também diferente. Os discípulos certamente estavam indo no templo pela primeira vez, porque diz o Evangelho que eles estavam muito contemplando a beleza da construção, as pedras bonitas, estavam olhando as ofertas que colocavam nas caixas da coleta. Não é isso que diz o Evangelho? Contemplando as ofertas votivas. E Jesus joga um balde de água fria dos discípulos, dizendo: vocês estão achando isso bonito? Vai chegar um dia que não vai ficar pedra sobre pedra, tudo vai ser destruído. Portanto, Jesus fala da sua paixão, fala das suas dores, do seu sofrimento. Primeiro fala da destruição de Jerusalém. Depois, o segundo momento, fala sobre a missão da igreja. Aqueles que se mantiverem fiéis serão perseguidos, serão entregues pelos próprios pais, parentes, amigos. Muitos de vós morrerão por causa de mim. O mundo vos odiará por causa do meu nome. Portanto, é diante de uma perseguição, é diante de um questionamento que nós vamos mostrar se nós somos ou não comprometidos com Jesus.
se nós somos ou não comprometidos com o reino de Deus. E depois ele fala sobre a vinda do Filho do Homem. Aqueles que permanecerão firmes, ou melhor, aqueles que permanecerem firmes, ganharão a vida eterna. Portanto, o importante não é saber quando isso vai acontecer. O importante é olhar para a nossa vida e perguntarmos: será que nós estamos preparados? Se Jesus voltar hoje, como é que Ele vai encontrar a minha vida? Se Jesus voltar agora, como é que Ele vai encontrar o meu coração? Que essa pergunta nos acompanhe ao longo dessa última semana do tempo comum. Será que eu estou preparado para o encontro com Jesus? Essa resposta vai brotar no coração de cada um. O padre não pode dizer quem está preparado, porque o padre também não sabe se ele está preparado. É o nosso coração que vai nos responder. Se Jesus voltar hoje, como é que Ele vai me encontrar? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.